Caros irmãos, tudo bem com todos? Ótimo, voltamos aqui para a nossa continuação da jornada dessa Semana da Reforma Protestante. Estamos estudando o legado, ou seja, a herança que eles nos deram dos 5 solas, né? Só a graça, só a fé, só Cristo, só as Escrituras e só a Deus glória. Já estudamos as 3 primeiras, né? Só a graça, sola gratia, só a fé, sola fide, só Cristo, solos Christus, e hoje só a Escritura, ou então só a Escritura. Só a palavra de Deus é palavra de Deus. Mas nós precisamos então voltar no tempo e conhecer como que a Bíblia era encarada, como ela era vista durante todo esse período de história, né? Começando lá na antiguidade, quando no ano 387, foi declarado, né, os 27 livros do Novo Testamento que nós temos hoje são realmente inspirados por Deus. E os outros demais escritos que existiam na época foram chamados de apócrifos, ou seja, espúrios, livros que não retratam a inspiração divina, né? Às vezes até contraditórios aos nossos 27 livros. Mas tínhamos também, com relação ao Antigo Testamento, dois pensamentos diferentes. Nós tivemos a Septuaginta Alexandrina, quando lá antes de Cristo, né, o imperador da época no Egito, que se chamava Ptolomeu, da família dos Ptolomeus, ele determinou que 72 sábios traduzissem o Antigo Testamento do hebraico para o grego. E lá na Alexandria, antiga capital do Egito, hoje é Cairo, mas era na Alexandria, um outro local também, mais no litoral, eles colocaram ali 7 livros a mais no Antigo Testamento, né? Então ficou com 46 livros. Colocaram aqueles que nós consideramos não inspirados por Deus, como os 2 livros de Macabeus, Eclesiásticos, Sabedoria, Baruque, tem mais acréscimos em Daniel, acréscimos em Esther e o livro de Judite. Mas quando essa tradução chegou na Palestina, ou seja, na região de Israel, os sacerdotes, os fariseus, né, os religiosos não aceitaram esses 7 livros a mais. Então ficamos com 2. Ficamos com a Septuaginta Alexandrina, com 46 livros, e a Septuaginta chamada de Palestina, que ficou com os 39 livros. E no ano 100 depois de Cristo, na cidade praiana, litorânea de Jânia, eles chegaram à conclusão de que apenas os 39 livros eram inspirados por Deus. E assim foi fazendo os testes para ver quais eram os livros inspirados por Deus, que no ano de 387 foi declarado que os 27 livros do Novo Testamento são inspirados por Deus e os outros 200 e tantos escritos eram apócrifos. Por volta do ano 400, Jerônimo traduz do grego para o latim o que se chama Vulgata Latina. Só que ele toma o texto da Septuaginta lá da Alexandria, então ele acrescenta os 7 livros a mais, dando 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E assim prosseguiu. Porém, a igreja não tinha cópias de Bíblias, porque tudo era manuscrito. Tudo era feito pelos monges, né, pelos sábios da época, mas tinha que ser tudo manuscrito. Até chegar no século XVI, quando Gutenberg criou a prensa ou a imprensa, né, aquela máquina que veio a facilitar a propagação dos livros, né? Então a Bíblia ela era muito restrita.
e ficavam, dizem alguns historiadores, acorrentadas, né, em seus mosteiros e eram apenas procuradas pelos monges que iam ali estudar. E quando ela era pregada no povo, era pregado na língua latina. E os moradores dos diversos países pouco sabiam de latim. E com isto surgiu para eles, naquela época, uma coisa chamada dogmas. O que são dogmas? Dogmas, a palavra dogma quer dizer princípios. Quais eram os ensinos, as doutrinas, os princípios, né, que foram usados durante todos essas centenas de anos, né, até chegar na Reforma Protestante, quando, graças à imprensa, né, a Bíblia passou a ser divulgada, a ser distribuída, exceto por causa dos valdenses, que eles tinham como se fosse um serviço, né, obrigatório entre os valdenses. Os jovens ficavam 4 anos numa caverna fazendo cópias de Bíblia que eram distribuídas depois, né, isso na língua italiana. Né, os valdenses faziam isso. Porém, só com a chegada da imprensa que foi possível, então, distribuir a Bíblia um pouco mais barata, né, do que era na época. Alguns comentaristas falam que uma Bíblia antes da imprensa, antes de Gutenberg, custava o valor de um carro de luxo. Né? Vamos imaginar um carro de luxo, né? Então a Bíblia custava esse valor, né? Entre 130 a 140 mil reais hoje. E depois, logo no início da imprensa, a Bíblia passou a custar o valor de um carro popular, né? Em torno ali de seus 20 mil reais, 30 mil reais, um carro popular usado. Né? E hoje nós encontramos Bíblias pelo valor assim de R$ 4,80, R$ 5,20, não é? Então, neste momento em que a Bíblia começou a ser traduzida e ensinada através de hinos, como Lutero fazia e Calvino também, ela começou a entrar no coração do povo, e o povo começou a entender o que a Bíblia falava era completamente diferente de alguns dogmas e diferente de algumas doutrinas, né, medievais. Eu separei aqui algumas poucas doutrinas, né, principalmente as envolvidas com relação às Escrituras, para nós lermos, para eu ler para os irmãos aqui. Por exemplo, né, no Catecismo Católico, eu tirei isso hoje do site vatican.va, né, site oficial do Vaticano. Então, falando sobre a Bíblia, no artigo 88 do Catecismo diz assim: a tradição sagrada e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si. Com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, fazem delas uma coisa só e tendem ao mesmo fim. Uma e outra tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo, que prometeu estar com seus sempre até o fim do mundo. Então, coloca em pé de igualdade a tradição, né, os dogmas e a Bíblia Sagrada. No artigo de número, deixa eu pegar aqui, artigo de número 100, diz assim: o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus foi confiado unicamente ao magistério da Igreja, ao Papa e aos bispos em comunhão com ele. Então, a autoridade e a tradução, a interpretação verdadeira apenas do Papa e dos bispos. Um outro dogma que surgiu depois de algum tempo de elaboração, desde o ano de 1330, começou a ser pensado e dado um certo valor a uma coisa chamada infalibilidade papal. O Papa não falha, o Papa não erra, o Papa é infalível. Né? Isso trouxe também uma substituição
né, da palavra de Deus pela palavra do Papa. Então, o que aconteceu? Esse dogma tem um nome chamado Pastor Aeternus, né, sobre o primado e infabilidade papal. Ela foi promulgada no Concílio do Vaticano I, na quarta sessão desse concílio, no dia 18 de julho de 1870, pelo Papa Pio IX, e diz assim: o Romano Pontífice, que fala ex cátedra, isto é, quando no exercício de seu ofício de pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude de sua suprema autoridade apostólica, define uma doutrina de fé ou costumes que deve ser sustentada por toda a Igreja, possui pela assistência divina que lhe foi prometida o bem-aventurado Pedro, aquela infalibilidade da qual o divino Redentor quis que gozasse a sua igreja, na definição da doutrina de fé e costumes. Por isso, ditas definições do pontífice romano são em si mesmas, e não pelo consentimento da igreja, irreformáveis. O que o Papa fala, ninguém reforma. Em 1610, um italiano chamado Carlo Saraceni, ele fez um quadro de Gregório I. Gregório I foi o Papa entre 590 a 604. Por 14 anos ele foi Papa. Foi o que criou o canto gregoriano, né? E sistematizou as doutrinas católicas naquela época em que não existia reforma protestante, era a doutrina cristã, né? Foi um excelente Papa, muito dado às escrituras, muito bíblico. Calvino até mesmo, João Calvino, respeitava muito Gregório I. Só que no século XVII, 1610, esse italiano, Carlo Saraceni, ele pintou o Papa Gregório I, escrevendo e a pomba do Espírito Santo descendo sobre ele, dizendo que ele era inspirado diretamente por Deus e por isso o Papa deveria ser infalível. O que ele fala é lei dada pelo próprio Deus. E nós vimos tantas coisas absurdas nesses dogmas, né? A instituição da Inquisição, a instituição das indulgências, a venda de relíquias sagradas, enfim, tantas coisas que provocava no povo um estranhamento, né, de que realmente isso não era a palavra de Deus. Mas nós temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Nós encontramos na segunda carta escrita por Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, versículos 16 e 17, a seguinte instrução, aí sim inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Por isso que a Bíblia é para nós protestantes, reformados, a única regra de fé e prática. Não existe outra literatura autorizada por Deus para edificar o nosso coração, para ser um meio de graça, para ser um meio através do que a fé cresce, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nenhum homem é infalível, todos nós falhamos. No sistema presbiteriano, nós temos o Supremo Concílio da Igreja, não temos um Papa. São eleitos presidente, vice, secretários, etc., a cada encontro de Supremo Concílio, encontro ordinário,
né? Então, não existe um líder máximo a não ser o Senhor Jesus. Então, esse supremo concílio da igreja é falível, sim. Faz parte da doutrina presbiteriana, porque uma lei criada, uma regra, uma instrução criada neste ano, por exemplo, se for provado biblicamente que não é uma lei salutar, o próximo Supremo Concílio ou em reunião extraordinária do Supremo Concílio, esta lei antiga ela pode cair, ela pode ser revogada. Por quê? Porque a palavra de Deus é a única fonte de inspiração divina. Por isso que para nós, sola Escritura, só a Bíblia interessa. Só a interpretação dela interessa. E como é que eu interpreto a Bíblia, pastor? Ore em primeiro lugar. Leia o texto bíblico tentando se reportar àquele tempo. Ela teve um tempo. Ela foi escrita e o seu princípio e as suas lições servem para a humanidade até a volta do Senhor Jesus. Mas ela teve um contexto histórico, o tempo em que ela foi escrita. Né? E isso nós já falamos aqui, já em outros vídeos, podem procurar, né, sobre o Salmo 119, por exemplo. Salmo 119 é o nome do vídeo, dos vídeos, né, foram dois na verdade. Ali explica direitinho como que é a regra de interpretação das Escrituras. Nós interpretamos as Escrituras com os olhos de quem a ditou, Deus, e com os olhos e os ouvidos dos primeiros que leram e ouviram a época em que ela foi escrita. E então o Espírito Santo nos ilumina para podermos atualizar a mensagem daquela época para as nossas necessidades nos dias de hoje. Só as Escrituras e nada mais que as Escrituras. Nós, pastores, falhamos. Às vezes nós depositamos muita confiança num pastor porque ele fala muito bem, porque ele tem uma oratória muito boa, porque ele tem um doutorado, porque ele tem um pós-doutorado, mas todos nós pastores sabemos que somos falhos, mas a Bíblia não falha. A Bíblia não erra, porque a única voz de Deus é a Sagrada Escritura. Santo Deus, nós agradecemos muito pela reforma, porque um dos frutos da reforma foi trazer para nós, nos entregar as Escrituras, ela por ela mesma. A própria palavra tua, Senhor, se interpreta. É na junção dos textos, na compreensão de seus contextos, é que nós chegamos na mensagem que o Senhor deseja para nós. Mas jamais, ó Pai, vamos compreender as tuas Escrituras sem a atuação do teu Espírito Santo. Por isso rogamos que cada um dos teus filhos, quer pastores, quer leigos, quer irmãos mais simples e crianças também, quando forem ler as Escrituras, estudar as Escrituras, sejam iluminados por ti, para a compreensão da tua palavra para a nossa vida. Por Cristo Jesus e para a honra dele é que nós oramos. Amém. Todos tenham o restante dia muito abençoado e até amanhã, quando vamos estudar a quinta frase, a quinta palavra. Só lhe deu glória.